Sexto volume da obra. Quando nascemos do chão. E assim, quantas modificações já fizeram quando nasceram do chão? Que eram monstrinhos, que andavam todos se arrastando, que andavam todos de 4 pés, de monstrinhos andando de gatinhas, porque não sabiam que tinham que andar em pé. Então, pensavam e julgavam que eram uns monstrinhos, e cada fase dessa, uma eternidade, para que pudessem, com o tempo, se libertar. De monstrinhos a monstros, de monstros a monstrões. Cada fase dessa era uma eternidade. E assim, quantas fases já passaram? A de monstrinhos, a de monstros, a de monstrodontes, de primitivos selvagens, com a multiplicação das gerações, é que chegaram ao princípio deste progresso que aí estão. E com as multiplicações de selvagens mais adiantados, mais apurados nas descobertas, nas invenções, nas investigações, nas experiências, é que, com as novas gerações se multiplicando, é que chegaram a concluir os modos, os métodos de se entenderem. Mas tudo isso debaixo de muito sofrimento, de muito sacrifício, de muito esforço, aprendendo as coisas com muito esforço, por serem muito rudes, muito atrasados. Eram selvagens, sim, mas mais adiantados, daí nascendo e começando a seguir os princípios desse progresso em que estão vivendo. E daí, quantas modificações, quantas fases, quantas transformações, quantos modos de dirigir, de governar, de reger. Tudo isso debaixo de muito sacrifício, de muito esforço, para chegarem ao princípio desse progresso. As lapidações das coisas, tudo debaixo de muita luta, como até hoje, todos lutando, mas mais esclarecidos, que fará naquele tempo. Se hoje tudo para se fazer, para se progredir, é debaixo de esforço e de lutas, que fará nos primitivos tempos, nas primitivas épocas, nas primitivas eras, quando eram muito rudes, nada sabiam, nada conheciam, eram selvagens bem adiantados. E assim é até hoje. Para se conseguir qualquer coisa, é debaixo de luta, de esforço e de persistência. Não estão vendo que para se imunizarem, aí está o prato em suas mãos, em mãos de todos? É com muita luta, com muito sacrifício, com muito esforço e com muita força de vontade para conseguirem a imunização racional, que fará nos primitivos tempos e nas primitivas épocas do nascimento e renascimento desse progresso. Eram gagos, falavam cantando. Daqui que acabasse a gagueira, daqui que acabasse a cantarola, gagos, rudes, até que terminasse a gagueira, que falassem desembaraçados, que desenvolvessem a língua, o pensamento, a inteligência, tudo isso debaixo de muito sacrifício. Até hoje, para aprenderem as coisas, é debaixo de muito esforço e sacrifício que fará naquelas épocas. Até hoje é assim, que estão mais amadurecidos, que estão mais lapidados. Tudo bem mais lapidado, até hoje é assim. Custam a aprender as coisas, que fará naquele tempo, naquelas épocas, em que as entranhas estavam ainda endurecidas. E assim, vejam a transformação de todos, desde o período de monstrinhos até serem civilizados. Vejam quanto sacrifício e quanto sofrimento para passarem de monstros para primitivos selvagens.
Que sacrifício para passarem de selvagens para selvagens mais adiantados, de selvagens mais adiantados para mais adiantados ainda. Os primitivos eram rudes. Foi quando começou a nascer o renascimento e o nascimento dos entendimentos, e com muita dificuldade. Hoje, para conseguirmos as coisas, é uma dificuldade que fará nos primitivos tempos. Então, de selvagens bem desenvolvidos e bem adiantados para o princípio desta civilização. Mas antes não eram civilizados, e sim bem adiantados. Depois também já não eram selvagens, mas também não eram civilizados. Não eram civilizados porque não existia instrução, não existia educação, não existia nada em forma. Então, passou-se esse grande período, que não eram nem selvagens, nem civilizados. Eram rudes, daí passando e chegando ao começo da civilização. Isso foi muito mais tarde. Antes de serem civilizados, não eram civilizados. Passaram por essa fase e não tinham instrução, não tinham coisa alguma formada. Eram analfabetos, estavam em princípio de formação e também já não eram mais selvagens, eram todos analfabetos. Depois, muito mais tarde, é que vieram nascendo os entendimentos e a formação das coisas, a formação dos alfabetos, a formação dos algarismos, e isto tudo num período muito grande, período de eras. Esses períodos todos, ou modos diferentes de governar. Daí então, depois de muita luta, é que veio nascendo o progresso em que estão. Mas isso demorou um grande período para o princípio da civilização. Depois de civilizados, agora, outra modificação de animais racionais que são para racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem. Como aparelho racional, está ligado ao seu mundo de origem, à planície racional, e como animal racional, ainda não está ligado ao seu mundo de origem. Para ficarem ligados ao seu mundo de origem, tem que conhecer o que é imunização racional, para passarem de animal racional para aparelho racional. E uma vez como aparelho, está então aparelhado, junto do seu mundo de origem, a planície racional, o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. E de aparelho racional, passando para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem, não nascendo mais aí na matéria, não nascendo mais aí, nesse mundo ao qual não pertencem. E por não pertencerem a esse mundo de matéria, é que são sofredores, condenados a sofrer, condenados à morte, por não pertencerem a esse mundo de matéria, por não serem daí, desse mundo de matéria. E por isso está aí a causa que deu origem a ficarem assim como estão, porque não há efeito sem causa. Se assim são de matéria, sofrendo a vida inteira, desde que nascem, é porque existe a causa. A causa já sabem perfeitamente. Foi entrarem pelo pedacinho da planície que não estava pronta para entrar em progresso, que deu causa a esta formação microbiana de matéria. Portanto, não são daí. Foram aí dar esse passeio amargurado pela livre e espontânea vontade e pelo livre-arbítrio. Até hoje, todos têm que começar com o livre-arbítrio. E estão com o livre-arbítrio e continuam com o livre-arbítrio. Começaram com a livre e espontânea vontade
e aí estão, com a livre e espontânea vontade, e continuam todos com a livre e espontânea vontade. E agora, vejam quanto sofrimento por causa da livre e espontânea vontade. Quanto sofrimento por causa do livre-arbítrio. Começaram com o livre-arbítrio e aí estão com o livre-arbítrio. Começaram com a livre e espontânea vontade e aí estão com a livre e espontânea vontade. Eis a razão do sofrimento de todos. Agora, vejam quanta luta para conhecerem o que estão conhecendo, o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão. Vejam quanta luta para chegarem a esta conclusão, de se encontrarem com o seu verdadeiro mundo de origem. O animal racional se encontra com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que deu origem ao animal racional, à planície racional. Agora, vejam quantas lutas perdidas aí dentro dessa deformação. Quantas lutas perdidas? Uma vida sem recompensa. A recompensa é a morte. Todos sofrendo sem saberem porquê. Todos lutando para a conservação das aparências. Todos com esta vida aparente, a vida do nada, a vida que começou do nada, se formou num tudo aparente, para daqui um pouquinho acabar em nada. E todos iludidos com este nada, todos iludidos com a vida da matéria, vivendo de ilusões, vivendo de aparências, aparentando o que não são, sentindo uma coisa e aparentando outra, e sofrendo sempre as consequências dessas brutalidades, por não saberem o porquê que eram assim, por não saberem o porquê nasceram assim, por não saberem o porquê estavam vivendo assim, por não saberem o porquê desse mundo ser assim, por não saberem o porquê. Tudo isso se originou assim, por não saberem o porquê de todos serem assim, vivendo sem saberem porquê. E por não saberem o porquê que assim ficaram, também não sabiam dizer o porquê sofriam assim, o porquê eram sofredores e porquê eram condenados à morte. Ninguém nunca soube o porquê da sua existência, aí nesse mundo, nem o porquê da existência desse mundo. E por isso, viviam aí conservando todos os mistérios, fazendo mistério de tudo, vivendo num mundo misterioso, se considerando uns enigmáticos dentro desse enigmático mundo, sem dar solução de coisa alguma, por não saber, sem dar solução de coisa alguma por não conhecer, vivendo quase igualmente a um outro animal qualquer. Porque o animal é que não sabe o porquê da sua existência, é que não conhece o porquê ele é assim. E assim, quantas modificações, quantas transformações, tudo isso com as multiplicações das gerações, porque costumam dizer, os antigos eram muito atrasados, os antigos eram rudes. Então, com as novas gerações, com a multiplicação das gerações, em tudo se lapidando, aumentando os conhecimentos de todos, para chegarem ao ponto de um equilíbrio mais ou menos, de ter um entendimento para então conhecer o que é imunização racional. Mas veja que ainda existe uma grande camada muito rude, que ainda tem apego a coisas supersticiosas, criadas pelos antigos atrasadões, criadas, inventadas e formadas pelas imaginações dos seres, para verem se podiam conduzir todos a um plano melhor, uma vida melhor.
e tudo ficando só na boa vontade, e tudo se multiplicando de pior para pior. Por isso, todos no mundo sofrendo, todos no mundo agonizando, todos em agonia, porque basta ser matéria para viverem agonizando, basta ser sofredor para viver agonizando, basta surgir do nada sem saber o porquê surgiu para viver agonizando, formando-se nesse tudo aparente, sem saber porquê, vivendo de aparências sem saber porquê, vivendo iludidamente, porque quem vive de aparências vive de ilusões, sem saber porquê. E assim, todos desse jeito, todos agonizando, todos em agonia, todos à procura do bem na matéria. No mal, nunca que poderiam encontrar. Encontraram o bem ilusório, o bem aparente, o bem que não é verdadeiro. Parece que estão bem agora, já amanhã, não. E assim é a vida da matéria, a vida dos horrores, dos padecimentos, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Todos sofrendo por desconhecerem a justa causa de seu ser e a justa causa desse mundo em que vivem, vivendo todos sem saber porquê, como nunca chegaram à razão do conhecimento da origem dos seres. E assim, a vida é um sonho, todos sonhando com essa vida de sonhos. E por ser tudo um sonho, é que tudo se acaba. Morre, acabou o sonho. Viviam sonhando, como todos vivem sonhando. Só termina o sonho quando termina a vida. Se a vida não fosse um sonho, tudo seria belo, tudo seria maravilhoso, tudo seria bom. Mas, por a vida ser um sonho, é que tudo é aparência, é que tudo é aparência só. Por a vida ser um sonho, é que vivem de aparência, aparentando sempre o que não são. Por quê? Porque estão sonhando. E por viverem sonhando, e a vida ser um sonho, é que tudo se acaba. Acabou-se o sonho, findou-se a vida. Vejam como todos vivem nesta agonia sem fim, todos agonizando, porque quem vive sonhando, vive agonizando, agonias intermináveis. E assim, vejam a vida, que muitos, por não conhecerem o seu estado calamitoso, vivendo calamitosamente desse jeito, sonhando a vida inteira desse jeito. Por a vida não ser propriedade de ninguém, é que estão sonhando a vida inteira. E nesse sonho, de olhos abertos, passando uma infinidade de pesadelos infernais, que são os golpes cruéis, os sofrimentos irresistíveis, os desgostos, os desastres, as paixões, as agonias. Agoniados por isso, por aquilo. E assim é a vida de quem sonha de olhos abertos. Por ser um sonho, tudo se acaba. E assim, de repente, muitas vezes perdendo a vida sem esperar. Por quê? Porque estava sonhando. Quem sonha, quem vive sonhando, não sabe o porquê está vivendo. Vivendo sem saber o porquê está vivendo. Tendo esta vida assim, sem saber o porquê esta vida assim é. Porque um condenado à morte, um condenado a morrer, é um empedernido de misérias. Por ser um empedernido de misérias, tem o corpo de matéria. E matéria é lama, porque surgiu da lama, surgiu do chão. E assim, vejam como todos viviam sonhando,
cheios de pesadelos. E por viverem cheios de pesadelos, não compreendendo o que é a vida. Costumam dizer: nós viemos aqui neste mundo para sofrer. Falando assim inconscientemente, que nem um papagaio, que não sabe o que está dizendo. E não se conformando com o sofrimento e falando como coisa que tivesse certeza do que diz, e falando sempre: nós somos sofredores e não sabíamos por quê. Nós somos mortais e não sabíamos por quê. Nós vivíamos de aparência e não sabíamos por quê. Nós vivemos sonhando, mas não sabemos por quê. Ninguém sabia coisa alguma do porquê desta vida se constituir assim, do porquê da constituição desta vida ser assim, da construção deste corpo ser assim em matéria. Ninguém sabia. Ninguém sabia o porquê do corpo de matéria, do porquê tinham e têm este corpo de matéria. Ninguém sabia. Porque ninguém sabia de onde surgiu a matéria, de onde surgiu essa lama, como foram feitos dessa lama e de que foi feita essa lama. Ninguém sabia. Só sabiam falar que nem papagaios, mantendo o sofrimento de si mesmo, sofrendo sempre sem saber por quê. Porque, se soubessem, não eram sofredores. E assim, vivendo cheios de pesadelos, para viverem sonhando de olhos abertos. Os pesadelos são os sofrimentos cruéis da vida, dominados pelas ilusões, pelas artes, pelas fantasias, pela lama, pela matéria e pelo mal. E com isso, mantendo o sofrimento de si mesmo e de todos, com este embuste tão grande, e por ser tão grande, não sabiam o porquê dele. O embuste quer dizer matéria e tudo quanto é de material. A matéria é um embuste, e por ser um embuste, é que ninguém nunca deu solução desse embuste, do porquê desse embuste, desse embusterismo grosseiro. A matéria é uma coisa grosseira, surgiu do mal, e por isso vivem mal e acabam mal. Vivem mal porque são sofredores, e ninguém sabia explicar o porquê desse embuste, o porquê dessa natureza assim ser, o porquê da natureza de todos e de tudo assim ser. Então, tinham que se manter a si mesmo, multiplicando sempre o sofrimento para a destruição de si mesmo. Porque o que começa mal, vai sempre mal e acaba mal. A matéria é de origem do mal. Então, se originaram do mal, a origem é do mal. Tinham que viver mal e acabarem mal. E assim, ninguém sabia o porquê se originaram assim, vivendo encantados, sem dar solução do porquê que estavam encantados assim, desta maneira, vivendo de sonhos e sonhando a vida inteira de olhos abertos, olhando tudo, vendo tudo, e sem saber dar solução, e sem poder dar solução, porque não podia de maneira alguma dar solução. Não podiam de maneira nenhuma solucionar o mal, porque são de origem do mal, e o mal está em si mesmo por serem matéria. Como é que podiam solucionar o mal? Só podiam multiplicar o mal de si mesmo e de todos, por estarem sonhando horrivelmente dessa maneira. Uma vida de sonhos e de pesadelos. Os pesadelos são as monstruosidades que existem na vida de quem sonha.
e não podiam solucionar as monstruosidades. Por viverem sonhando e a origem ser do mal, tinham que viver mal, alimentando todas as monstruosidades e progredindo monstruosamente, até se liquidarem pelas monstruosidades criadas e inventadas, idealizadas. Todos sonham. E por que vivem sonhando? Por a vida ser de sonhos. E quem sonha não sabe o que está fazendo. Quem sonha não sabe o que está sonhando. Senão, não vivia sofrendo a vida inteira desta maneira, procurando o bem sempre e vivendo mal e acabando mal. Procurando sempre eliminar o mal, acabar com o mal, e ele sempre se multiplicando, por a vida ser uma vida que nunca foi e nem é real. E por não ser real, a vida, é que o sofrimento é o maior brilhante da vida de todos. Todos sofrendo, cada qual à sua maneira, cada qual de sua forma, cada qual de seu jeito, e não sabendo o porquê. Por viver sonhando, procurando o bem onde ele não existe, procurando o bem no mal. Por viver sonhando, nunca que poderiam encontrar, como nunca encontraram. E por isso, o sofrimento sempre multiplicou-se universalmente. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, quantos sacrifícios sem recompensa. A recompensa é o sofrimento e o extermínio da vida, o extermínio do sonho e o extermínio do mal. Porque o mal por si mesmo se destrói. São de origem do mal, e por serem de matéria, e o mal por si mesmo vai se destruindo. Então, viviam lutando a vida inteira à procura do bem e nada de encontrar, e não podiam encontrar. Onde iam encontrar o bem no mal? De jeito algum. O bem aparente encontravam, mas aparências não são verdades. E por isso, está bem hoje, mal amanhã. Então, criaram essas situações todas, essas anestesias todas, porque uma distração não passa de uma anestesia. Enquanto está anestesiado por aquela distração, sugestionado por essa ou aquela distração, por essa ou aquela diversão, por esse ou aquele gosto, por esse ou aquele prazer, por essa ou aquela vontade, enquanto estão anestesiados, parece que vão vivendo muito bem. E quando termina a anestesia, quando termina a distração, aí é que veem quanto tempo perdido e dizem consigo mesmo: que ridículo viver nesta vida, que ridículo viver assim. E por isso estão aí expostos a todos os sofrimentos, a todas as espécies de sofrimentos, sem garantias de espécie alguma. E por não terem garantias, é que vivem remediando a vida inteira, até não poderem mais remediar. E quando não puderem mais remediar, terminou o sonho, morreram. E assim vejam a planta da matéria, como é tão doloroso um comentário da vida do mal, como é tão triste descrever a situação de quem vive de matéria. Está aí a salvação do animal racional, vindo a sua extinção aí na matéria e no mal. Portanto, vejam quanto tempo para chegarem a essa conclusão. Aí na matéria, jamais poderiam chegar a essa conclusão, porque a matéria é encantada e não poderia, de outra forma, se desencantar, como nunca o fizeram, por não conhecerem o ideograma de sua formação.